Pois é. Agora, Bia, o Tarcísio também chegou a comentar sobre o PL da dosimetria? Chegou, Márcia, chegou a comentar. Tarcísio não está querendo muito falar sobre temas nacionais. Agora, nos últimos dias, o entendimento interno de auxiliares e do pessoal do Palácio dos Bandeirantes é que não é o momento, principalmente depois do lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O que se entende no Palácio dos Bandeirantes é que é momento de voltar ainda mais as atenções para o Estado, para o governo de São Paulo de maneira geral e até parar um pouco com aquelas críticas e falas sobre debates nacionais que estavam voltando a fazer parte do dia a dia do governador, como críticas ao PT, críticas ao próprio presidente Lula. O entendimento é que é bom dar uma acalmada nos ânimos, justamente para não parecer nenhum tipo de tentar se sobrepor a Flávio Bolsonaro, que poderia causar problemas com a família, e para esperar também, porque tem muita água para rolar. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas aliadas do governador até 2026. Então não era um assunto que ele queria muito falar, mas foi questionado e respondeu rapidamente. Ele disse que esse é um passo pela pacificação do país e que não tinha clima para passos diferentes do que dosimetria, mas falou em restabelecimento da justiça. A gente também tem essa fala, vamos ouvir. Eu acho que é o possível no momento. Eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação, restabelecimento da justiça. Temos que dar os passos possíveis. O que era possível politicamente era isso. Então vamos avançar com esse passo e vamos pensar depois nos próximos. Lembrando que internamente o próprio governador já dizia há algumas semanas que realmente não tinha clima para anistia no Congresso Nacional, já acreditava que se fosse possível aprovar algo seria a dosimetria, então não é nada diferente do que já era esperado no Palácio dos Bandeirantes e pelo próprio Tarcísio, que chegou a defender algumas vezes a prisão domiciliar de Bolsonaro pelos problemas de saúde e também pela idade avançada, mas nesse momento, então, aguarda próximos passos, como ele mesmo colocou aí, da justiça e desse trâmite nesse sentido. Márcia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Tudo você encontra também na coluna da Bia no nosso site, jovempan.com.br. Agora, 2h23. Para comentar esse assunto, vamos chamar a Deise Ciocari e também o Henrique Kriegner, porque, Deise, você acredita que ainda pode acontecer uma desistência de Flávio Bolsonaro e aí o Centrão, que já está fazendo a sua parte com a dosimetria, vai colocar Tarcísio no jogo? Márcia, eu acredito. Tem uma frase famosa que a gente sempre fala, né, que no Brasil até o passado é incerto, né? A frase é do ex-ministro Pedro Malan. Eu acredito sim, acredito que essa candidatura do Flávio ela ainda pode cair. Se a gente for analisar um pouco mais friamente, e eu acredito realmente que o Centrão tem uma análise mais pragmática, que é a sua característica, a eleição de 2026 ela vai ser uma eleição de gestão. E nesse ponto, o Tarcísio caberia como um elemento muito mais forte. O Flávio, pelo menos por enquanto, Márcia, ele tem apenas, e esse apenas é muito entre aspas, mas ele tem apenas o sobrenome Bolsonaro, que, claro, é muito forte, mas ainda falta uma marca pessoal para ele. Talvez o Centrão entenda que seja mais fácil trabalhar essa marca pessoal no Tarcísio. De novo, o capital político herdado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o nome Bolsonaro, ele é muito forte, é muito importante. O ex-presidente ainda é o maior nome da direita no Brasil, então o que ele fala ainda reverbera com muita força, mas eu acredito sim que essa candidatura do Flávio ela ainda possa cair, quem sabe o Tarcísio assumir, ainda mais se o Centrão for encampar esse movimento, Márcia. Henrique Kriegner, tem um elemento que é preocupante nessa situação, pelo menos para a direita aqui no país nesse momento. Esse elemento é o tempo. Por que eu comento isso? Porque dosimetria, o governo já está se articulando para que no Senado ela não passe. É informação que a gente vai comentar já também, direto de Brasília. E se passar no Senado, o presidente Lula provavelmente vai vetar. E aí volta tudo de novo. Vai ter um tempo hábil até fevereiro, março, para que haja essa troca de candidaturas, por exemplo, de Flávio e de Tarcísio? Olha, Márcia, seria possível até abril, né? Até o mês de abril, início de maio ali, e não é o ideal, para que haja tempo realmente
de quem for o candidato poder se desenvolver. Eu, pessoalmente, acho muito difícil de Flávio não sair como candidato. Eu acredito que as alternativas vão ter que ser vistas aí, mas ainda que seja uma candidatura talvez a vice ou algo do tipo, o que me parece muito mais factível é que, como a Deise colocou, e concordo 100%, que esse caráter técnico, essa marca registrada que falta ao Flávio, talvez ele vai tentar complementar isso escolhendo o ministério e anunciando um corpo ministerial de forma antecipada. Já falou sobre o ex-ministro Paulo Guedes, falou também sobre a possibilidade de ter o Nicolas, de ter até outros nomes aí que também são nomes políticos, mas que também são fortes para compor o ministério. E assim evitar essa falha aí, na verdade, essa ausência de uma marca registrada e mais técnica também. Agora, na questão do tempo, tem uma outra coisa também que preocupa, que é a saúde do presidente Bolsonaro, que não anda nada bem. Já foi enviado à justiça um pedido também para que ele faça uma nova cirurgia e anteriormente havia sido dito que uma nova cirurgia poderia ser, inclusive, fatal, ou seja, se algo acontecer de pior, nós não sabemos aí como que isso pode impactar essas recentes decisões. Obrigada, Kriegner e Deise. A gente vai falar também sobre essa situação dos pedidos da defesa de Bolsonaro ainda hoje.